Estamos na Polícia Rodoviária Federal e iremos conversar agora com o agente Paiva. Paiva, gostaria que você esclarecesse para a gente um caso que está gerando bastante polêmica, né? Um incidente que houve na terça-feira, onde vocês abordaram um motociclista que estava adulterando, né, a numeração da sua placa. Fique à vontade. Essa situação ocorreu por volta das 15h30. A equipe de Honda se deslocava do posto, aqui é a delegacia, à altura do céu da Caramuru, observou uma motocicleta Bros com 3 ocupantes, condutor, um passageiro e uma criança de colo, sendo transportada na mão do passageiro, nos braços da passageira. Ao se aproximar, foi visto que essa moto estava com um dos números da placa adulterado. Onde era para assinar um 6, estava assinando um 8. Foi colocado uma fita preta, essa fita isolante, para fechar o 6 e fazer um 8. Isso aí é um crime de trânsito, é considerado crime, é adulterar sinal, adulterar elemento identificador de veículo. Da cadeia? A pena é de 4 a 6 anos. Então, diante dessa situação, nós demos ordem para a pessoa parar. Essa ordem foi desobedecida. Ele saiu cortando os carros na rodovia quando o sinal abriu e aí entrou naquela rua que sai no Banco do Brasil, se não me engano é a rua Anhanguera. Nesse momento nós fomos atrás e tinha um carro na frente, ele não conseguiu passar e nós acompanhando e interceptamos. Logo assim que nós o abordamos, ele já foi descendo da moto, empurrando a pessoa que estava com ele, que depois ele veio identificar como sua esposa, mandando que ela se afastasse. Diante daquela situação, a gente não sabia de que se tratava. Inicialmente de uma placa adulterada, mas poderia haver outras coisas, né? Quando ele empurrou a esposa dele, a moto caiu. O intuito dele empurrar a esposa para ela se afastar era justamente para ele retirar a fita. Quando nós observamos isso, nós o seguramos e ele ficou tentando sair para retirar essa fita para tentar caracterizar o crime, porque se ele poderia argumentar depois que não tinha nenhuma fita, transformando o número, a numeração em outra, né? Então nós tivemos que conter usando apenas as mãos, nós nos seguramos. Então fizemos o procedimento de algema, que é o procedimento padrão quando a pessoa reage, qualquer policial faz isso, qualquer policial é orientado a fazer isso, e foi o que foi feito. Ele foi algemado, nós fizemos as consultas da motocicleta, a motocicleta estava em nome dele, estava com o lacre da placa também rompido, nós o colocamos dentro da viatura e o encaminhamos na central de flagrantes, onde ele foi autuado por esse crime que eu já citei. Ou seja, aquela reportagem que foi publicada, aquela nota que foi publicada no blog do Pessoa, ela não condiz em nada com a verdade, absolutamente em nada. Em nenhum momento esse motociclista ele foi agredido por vocês? Ele não foi agredido em momento algum. Ele foi contido, ele foi segurado, porque não fazia sentido nós o abordarmos por esse crime que ele estava cometendo e ficarmos observando ele tirar o elemento que estava gerando o crime. Então nós tivemos que segurar para que ele não fizesse isso. Então foi isso que aconteceu de fato? Foi isso que aconteceu de fato. Aqui nós temos a documentação que ele foi entregue na polícia, na central de flagrantes, o delegado o recebeu sem lesões. Aqui está constando toda a situação. Tem o crime que ele cometeu, né? Que ele vai ser julgado, né? Pode ser inocentado, mas o início foi esse, adulteração de sinal identificador de veículo. E lembrando às pessoas que adulterar a numeração de uma placa de um veículo propositadamente, esse crime é o mesmo para se adulterar a numeração de chassi ou numeração de motor. São elementos identificadores do veículo. Então, algumas pessoas até fazem isso com o intuito de se livrar de multas, mas quando são apanhadas, o crime é o mesmo. E é muito mais agravante, né, do que uma simples multa, um caso como esse. Esses casos, eles são rotineiros? Acontecem muito, inspetor? Não são rotineiros. Isso não é coisa comum, né? E aí a gente, ainda voltando à situação, a gente pode observar o dono da pessoa, que ele tinha a intenção de fazer isso aí, fez com o intuito de se livrar, de não ser identificado, no caso, né? A gente observa isso porque quando nós o paramos, a primeira coisa que ele tentou fazer foi retirar essa fita que estava em cima. Ele argumentou lá na delegacia, o argumento dele, inclusive o que ele disse para nós também, é que alguém tinha colocado aquilo por brincadeira, na placa da moto dele, e ele ia tirar para não ter problema, né? Uma situação que não dá para se acreditar, né?
E aí eu queria fazer um pedido, não só a vocês aí do blog que publicaram essa matéria, mas a qualquer outro órgão de imprensa que evite fazer esse tipo de publicação que mancha a imagem da instituição, né? Uma situação que foi publicada totalmente diferente do que realmente aconteceu. Inclusive não foi ouvido, eu não posso nem dizer que foi ouvido alguma das partes, porque nenhuma das partes foi ouvida. A Polícia Rodoviária não foi ouvida. A pessoa que foi detida também não foi ouvida, não tinha nada na relação a ele. Ou seja, um terceiro que, na própria narrativa dele, não estava no local, tirou suas próprias conclusões e a imprensa publicou isso como verdadeiros, né? Ou seja, sequer a pessoa se identificou, essa pessoa sequer se identificou. E ficou uma situação chata, porque depois de publicado, para você reverter aquilo, mesmo a história não sendo verdadeira, tem todo esse trâmite aqui, né? De vir, falar, de você ter que se expor. Então eu queria fazer esse apelo a vocês que tivessem um pouco mais de critério, de pelo menos ouvir, não só em relação à Polícia Rodoviária, mas em qualquer outro órgão, né? Ouvir a outra parte também, para não colocar o nome da instituição assim nessa situação. Ok, obrigado pela entrevista.